Bom dia, crianças. Bom dia, senhores pais. Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Vamos iniciar o nosso dia agradecendo a Deus pelo nosso novo dia, por esse amanhecer maravilhoso. E também vamos pedir a Deus que possamos ter uma sexta-feira iluminado, um final de semana maravilhoso, que possamos ser abençoados, né? Durante esse dia, durante esse final de semana. Que Deus venha estar ao nosso encontro, venha a caminhar conosco. Bom, agora, alunos, você irá pegar o seu livro de Ciências da Natureza e também o livro de Ciências Humanas, porque hoje nós vamos trabalhar com os dois livros. Então, agora você vai abrir o seu livro na página 60. Este texto, né? Este texto aqui, porque essas atividades nós iremos corrigir. Agora nós vamos trabalhar com este texto. Então, vamos prestar atenção no texto, que o texto fala, né? Antes de iniciar a leitura do texto, eu vou falar um pouquinho sobre as atividades de hoje. Então, vamos lá. Nessa atividade, identificamos o uso de agrotóxicos na agricultura como uma ameaça aos ambientes. Eles são de muitos tipos e cada um tem uma finalidade. Além disso, os agrotóxicos, eles mudam no decorrer do tempo, porque os seres que eles matam, eles sofrem mutações e se tornam resistentes. No Brasil, todos os agrotóxicos são usados. Nós temos aí o DDT, é o mais antigo e seu uso está proibido. Em quase todos os países do mundo, esses venenos estão se acumulando no ar, na água, no solo. E como se viu nas atividades anteriores, né, na atividade anterior, nos seres vivos, inclusive nos humanos, além dele estar, né, ele também está poluindo até o próprio ser humano. Por quê? Porque comemos desses alimentos tratados com esses produtos. Bom, gente, é complicado, né? Tem vários venenos aí com usos proibidos, a qual no Brasil ainda se faz o uso. Então vamos continuar. Há um número crescente de agrotóxicos. Eles têm sido cada vez mais usados. Então os agrotóxicos cada vez mais ele tem sido usado. Eles são venenosos. Eles permanecem no ambiente, embora muitos deles sejam proibidos em outros países. Eles continuam a ser usados no Brasil. Eles são usados para aumentar a produção de alimentos e com isso cada vez mais eles fazem uso desse veneno. Então agora nós vamos ver mais um pouquinho, né? Segundo a definição do Ministério da Agricultura, os organismos geneticamente modificados são todos e qualquer organismo que teve seu material genético, que é o DNA, modificado por meio das técnicas aplicadas pela engenharia genética e em laboratórios. São apontados como uma solução para o uso de agrotóxicos, porque produzem plantas resistentes, eles são agrotóxicos porque eles produzem plantas resistentes às pragas, mas não se sabe o que podem causar no ambiente e nas pessoas. Podem ser
podem reconhecer os alimentos, nós podemos reconhecer os alimentos feitos com os transgênicos através dos rótulos. Então, esse produto ele traz o rótulo e através desse rótulo nós podemos identificar os alimentos, né? Então, eles são identificados com a letra T. Então, olha, quando você for, né, comprar um determinado produto e que você ver um T, então esse alimento ele é um alimento transgênico. Bom, agora nós vamos à leitura do texto para estarmos fazendo a atividade de hoje. Leia o texto e responda. Esse texto aqui, que a professora vai ler para vocês. O uso de agrotóxicos na agricultura. Agrotóxicos são os produtos químicos usados nas lavouras, na pecuária e mesmo no ambiente doméstico. São os inseticidas, são os fungicidas, acaricidas, herbicidas, bactericidas e vermífugos, além de solventes, tintas, lubrificantes e produtos para limpeza e desinfecção de estábulos. Existem centenas de agrotóxicos e o Brasil é um dos países do mundo que mais usa esses produtos, mesmo os que são proibidos em outros lugares como DDT. O uso de agrotóxicos ao longo dos anos tem provocado o acúmulo de resíduos de compostos químicos nocivos na água, no solo e no ar. A agricultura precisa cada vez mais de produtos químicos para controlar as pragas, doenças e plantas invasoras nas agriculturas para garantir uma produção maior a cada ano, mas por isso o meio ambiente está ameaçado. É complicado, né? Então, olha, devido às pragas, né, e para ter um aumento maior na produção, então se usa muito agrotóxico. E isso cada vez mais vai poluindo, né, o nosso ar, a nossa água, e vai ficando uma situação complicada, né? E através também aí vem as doenças, né? Porque os seres humanos também são contaminados. Então agora, com base no texto, você vai responder. É da página 61. Tá aqui, a atividade está aqui. Deixa eu mostrar aqui. Essas atividades aqui, olha, é o que você irá responder. Então vamos lá. Escreva quais são as ideias principais do texto. Então, quais são as ideias principais do texto? Gente, o que a professora falou? A professora falou, olha, há um número crescente de agrotóxicos. Eles têm sido cada vez mais usados. Eles são venenosos. Esses permanecem no ambiente. Embora muitos deles sejam proibidos em outros países, continua a ser usado no Brasil. Para aumentar a produção de alimentos, eles usam cada vez mais estes venenos. Então, gente, pega a ideia principal que está no texto e escreva aqui, né, nesse espaço. Vamos para a próxima. A próxima atividade B. Uma resolução para diminuir o uso de agrotóxicos são os transgênicos, é o que a professora falou, que a gente acha no rótulo, a letrinha T. Tendo a letrinha T, você já sabe que são os transgênicos. Então, olha lá, transgênicos, cruzamento entre espécie que cria variedades de plantas resistentes, mas ainda não se sabe o que eles podem causar no ambiente.
e no corpo humano. Agora, olha, pesquise que tipos de alimentos transgênicos existem e citem alguns deles. Você já comeu algum alimento transgênico? Então, daqui para frente, procure olhar os rótulos, né? Por exemplo, nós temos o óleo, nós temos a margarina, então nós temos vários alimentos aí transgênicos, né? Olha, nós temos a soja, o milho, o algodão, nós temos também o feijão, a abobrinha, salmão, tomate, maçã, então são vários alimentos. Então, você vai fazer uma pesquisa, né, dos alimentos transgênicos. E depois você vai citar alguns deles. Você vai pesquisar o que é alimentos transgênicos. E você vai citar alguns deles, né? E aí você vai responder se você já comeu alguns alimentos transgênicos. Bom, gente, a nossa atividade de hoje de ciências da natureza é essa. Então, olha, vamos para o próximo vídeo, a qual, né, nós estaremos trabalhando com o livro de Ciências Humanas. Então, vamos lá.